Olá! O próximo treinamento vai ser sobre aspiração das vias aéreas. Este treinamento também é previsto dentro do programa de controle de infecção hospitalar daqui do hospital e é para prevenção das pneumonias relacionadas à assistência à saúde. O POP é o número 57, para vocês poderem acompanhar aí comigo. O objetivo da aspiração das vias aéreas é a remoção do acúmulo de secreção das vias aéreas para favorecer a troca gasosa, deixar a via aérea mais pérvia, incrementar a oxigenação do sangue, promovendo a melhora da ventilação. O material que a gente vai precisar: aspirador portátil ou ar canalizado. A gente usa mais aqui no hospital o ar canalizado. Então a gente monta um vidro de depósito com o aspirador de parede, que é aquele aspiradorzinho pequeno, que é o aspirador de Venturi, 2 borrachas de aspiração, um pacote de gás estéreo, a sonda de aspiração estéreo, uma ampolinha de soro fisiológico, ambu com conexão de oxigênio, no caso quando a gente vai aspirar o paciente que está entubado, luvas de procedimento, luvas de aspiração, que é aquela luvinha estéreo também para poder aspirar o paciente que está entubado ou o paciente de traqueostomia. Máscara cirúrgica e óculos de proteção. Muito importante a questão do uso do EPI, né? O EPI, ele deve ser utilizado no momento da aspiração. A gente está usando tudo certinho lá no isolamento. E o mesmo cuidado que a gente tem no isolamento, eu acho importante que a gente tenha também nos pacientes de clínica, porque a gente não sabe o que é, qual é a doença que o paciente tem. E ele pode ter uma doença viral transmissível. Ele pode ter a COVID, ele pode ter uma influenza por H1N1 e tudo isso é transmissível. Então o EPI está aí, ele está disponível para que a gente utilize ele corretamente. Descrição da atividade. Então, a gente vai preparar o material para ir para o quarto. Avaliar o calibre da sonda de aspiração. Então, a sonda a gente vai escolher de acordo com a secreção que a gente vai aspirar. Se for uma secreção mais espessa, a gente precisa de uma sonda um pouco mais calibrosa. Mas a gente também não pode colocar uma sonda 20 num tubo, uma sonda 18 num tubo, porque a gente não vai conseguir introduzir a sonda através do tubo. A mesma coisa a traqueostomia, tem que avaliar certinho qual que é a sonda que a gente vai utilizar para aspirar uma tráqueo. Lavar as mãos. Ao chegar no quarto, a gente vai se identificar, né? Bom dia, eu sou enfermeira, vou aspirar suas vias aéreas. Vou aspirar sua boca, vou aspirar seu nariz, para que você consiga respirar melhor. Posicionar o cliente, posicionar o paciente, manter ele de decúbito elevado, né? Abrir o material, montar, né, o sistema de aspiração, conectar a sonda de aspiração à extensão do vidro, colocar máscara e óculos de proteção, calçar as luvas de procedimento e ligar o aspirador. Agora a gente vai dividir o processo entre a aspiração das vias aéreas superiores, boca e narinas, e dividir para aspiração de vias aéreas para tubo e tráqueo, né? Que o procedimento é bem semelhante. Então, para aspiração de bocas e narinas, com a mão não dominante, segurar a face do cliente. Com a mão dominante, introduzir a sonda de aspiração na cavidade nasal e ligar o aspirador. Então, a gente vai aspirar primeiro
nariz. Após introduzir a sonda de aspiração na cavidade oral e ligar o aspirador. Se a gente quiser manter o aspirador ligado, a gente pode só clampear a borracha de aspiração no momento que estiver introduzindo a sonda. É importante a gente não introduzir aspirando, porque senão, conforme a gente vai introduzindo a sonda, a gente pode ir machucando todo o trajeto, né, que a sonda está passando. Então, a gente só solta a sucção na hora de aspirar, retirando a sonda, na hora de introduzir, sempre com o aspirador clampeado ou desligado. Dar um intervalo entre uma aspiração e outra, para o paciente oxigenar, né? Para ele respirar e se recompor, porque a aspiração ela pode atrapalhar a oxigenação do paciente. Repetir o processo até a limpeza total da cavidade oral, avaliando sempre a condição respiratória do cliente. Então, a gente vai aspirar enquanto ele estiver precisando ser aspirado. Enquanto ele estiver com secreção e precisando daquela aspiração para o alívio, a gente pode aspirar, só que sempre dando um intervalinho entre uma aspiração e outra e observando como que ele está respondendo, reagindo à aspiração. Aspirar água para a limpeza da extensão. Então, a gente vai pegar um copinho ali de água, aspirar para aquela secreção que está ali na borracha, que está ali na sonda, ela descer para o vidro de depósito, porque senão a secreção ela vai ressecar ali na extensão e a gente não vai conseguir depois fazer a limpeza dessa borracha. Feito o procedimento, a gente vai retirar a sonda, retirar as luvas, retirar a máscara, retirar o óculos, descartar o que tem que ser descartado, deixar o paciente confortável, sempre com a campainha por perto, manter o ambiente limpo e organizado. A gente vai recompor a unidade que a gente foi atender o paciente. Esse é o procedimento para aspiração de vias aéreas, nariz e boca. Agora a gente vai falar sobre a aspiração de tubo. Os primeiros passos são os mesmos, né? Até o momento da gente conectar e ligar o respirador, os passos são os mesmos. Depois, o que é diferente, né? A gente se preparou, né? Colocou os EPIs. O que vem diferente agora para aspirar o tubo? A gente vai precisar calçar uma luva estéreo na mão dominante. Então, a gente vai usar aquela luvinha de aspiração. Desconectar o respirador ou suporte de ventilação. Então, a gente vai desconectar ali o respirador para poder introduzir a sonda. Ligar o aspirador e com movimentos suaves e circulares ir retirando a sonda e aspirando. Então, a gente vem tirando e rodando a sonda. Para secreções espessas, introduzir aproximadamente 1 ml de soro fisiológico imediatamente antes da aspiração. Então, a gente pode colocar um pouquinho de soro fisiológico através do tubo, se a gente vê que a secreção está muito espessa ou se a gente achar que pode estar formando rolha. Lavar a sonda no frasco de soro fisiológico estéreo antes de uma nova aspiração na cânula. Aspirar mais de uma vez se necessário. Então, lá na aspiração de nariz e boca, a gente lavava a sonda no copo com água. Aqui na aspiração de tubo ou de traqueostomia, a gente vai lavar a sonda num soro fisiológico estéreo. Conectar o respirador ou o equipamento de O2 de volta. Isso a gente vai conectar quando a gente terminar ou entre uma aspiração e outra. Então, se você fez uma aspiração, retirou a sonda, percebe que precisa ainda aspirar mais um pouco, a gente reconecta ali o respirador para o paciente oxigenar,
depois a gente desconecta de novo e aspira novamente. Ou a gente também pode usar o ambu conectado no oxigênio, então tanto faz, ou volta o respirador ou usa o ambu. O importante é que o paciente seja oxigenado entre uma aspiração e outra. Desligar o aspirador, desconectar a sonda da borracha envolvendo-a na luva usada e descartar no lixo hospitalar. Proteger a extremidade da borracha para que não fique exposto e não contamine. Então foi feita aqui a aspiração, a exemplificação da aspiração de nariz e boca, aspiração de tubo ou tráqueo. Agora o final do procedimento é o mesmo para os dois. A gente vai desprezar todo o material que foi utilizado, lavar as mãos e realizar as anotações necessárias, tanto do procedimento realizado quanto de material utilizado, né? Então, a gente vai descrever que foi aspirado vias aéreas, com presença de pequena, grande, média quantidade de secreção, como que estava o aspecto da secreção, e também registrar o material utilizado. Algumas observações. A quantidade e a qualidade das secreções determinam a frequência das aspirações. Então, a gente vai aspirar conforme a necessidade do paciente. Observar o padrão respiratório e a presença de cianose durante todo o procedimento de aspiração. Então, sempre fazer o procedimento e observando como que o paciente está respondendo àquilo que a gente está fazendo. Aspirar quando realizar mudança de decúbito ou fisioterapia torácica. Então, às vezes, na hora que a gente muda o decúbito do paciente, ele desprende secreção, então fica bom para aspirar. E também a tapotagem, né? Essa fisioterapia torácica é a tapotagem. Aspirar antes e após desinsuflar o balonete do tubo, né? O cuff. O fato de desinsuflar o balonete da cânula reduz a isquemia da parede traqueal e evita a aspiração de secreções que se acumulem acima do balonete. Observar se a sonda nasogástrica está aberta antes de aspirar. No caso do paciente estar com sonda nasogástrica, a gente deixar ela aberta no momento que estiver aspirando, porque se ele tiver reflexo de náuseas, ele não vai vomitar, ele vai drenar na sonda. Deixar intervalos de alguns segundos entre cada aspiração. Nesses intervalos, ventilar com ambu ou reconectar o respirador, né? Já tinha falado disso. Aspirações prolongadas podem levar a cianose, arritmias cardíacas e instabilidade hemodinâmica. Então, é o caso da gente estar sempre observando o paciente durante o procedimento. Após a aspiração, verificar se o paciente está estável hemodinamicamente. Ver se ele já conseguiu se recompor depois que a gente fez o procedimento. Pacientes em uso de tubo orotraqueal devem ser aspirados no mínimo de 6 em 6 horas para evitar complicações como obstrução da cânula por secreções ressecadas. Então, isso é uma rotina, né? Um protocolo de que mesmo que o paciente esteja sem que a gente perceba a secreção, no mínimo a cada 6 horas a gente fazer essa aspiração para prevenir a formação de rolhas. Esse foi o treinamento de aspiração de vias aéreas. Se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição.